interesse para poder se dedicar à reprodução humana eram pacientes que nos procuravam com várias tentativas, um tempo muito prolongado de tentativas de gravidez sem conseguir. Obviamente porque não tinham condições para que espontaneamente pudessem engravidar. Isso me despertou para mim, como médico, para que pudesse satisfazer o interesse dessa paciente, buscar alternativas na reprodução humana que pudesse levar uma solução para esse problema que ela estava convivendo e, obviamente, conseguir a gravidez que ela tanto queria. Temos observado, não só a nível do Brasil, mas a nível universal, que cada vez mais os casais estão optando por um número menor de filhos. Provavelmente porque esses casais eles buscam, primeiro, uma estabilidade profissional, uma estabilidade econômica ou, às vezes, até uma estabilidade no seu próprio casamento. Isto faz com que o retardo para se engravidar, nós entraremos num campo onde as dificuldades para os casais obterem a gravidez vão se tornando cada vez mais difíceis. Primeiro, pela própria idade da paciente, com diminuição do número de possibilidades e envelhecimento dos seus óvulos. Segundo, porque outras doenças podem começar a surgir, o que pode, ao longo do tratamento, comprometer a fertilidade da gravidez. E dentro dessas doenças, talvez o que mereça uma grande importância são as doenças oncológicas. O objetivo que nós vamos ter nessas aulas, elas não estão ligados a se fazer orientações ou se ensinar como se faz um tratamento de fertilidade e, obviamente, nem como se faz um tratamento oncológico. São aulas de direcionamento para que o médico generalista, quando ele se depara com uma dessas situações, ele possa já dar os primeiros cuidados, identificar ou investigar e, posteriormente, encaminhar essas pacientes para as áreas especializadas, quer seja de reprodução humana, quer seja nas áreas oncológicas. Desde o ano de 2000, Melrose já observou que cada vez mais nós estávamos, felizmente, tendo uma melhor resolução para os tratamentos de câncer, permitindo com que pacientes tivessem cada vez mais uma sobrevivência e, com isso, muitas dessas pacientes, ainda em idade reprodutiva, poderiam optar, obviamente, pelo grande sonho, principalmente da maioria das mulheres, para a fertilidade. Vamos abordar agora, sob linhas gerais, de uma maneira bem específica, como ilustrado nessa figura, como se dá a evolução dos folículos ao longo do ovário num ciclo menstrual. O ovário ele tem, inicialmente, uma quantidade significativa de folículos primordiais. E vamos ver mais adiante como que se varia ao longo da idade essa reserva ovariana nas mulheres. A partir do início da estimulação através do FSH produzido pela hipófise, o ovário vai iniciar um processo de evolução dos seus folículos, tendo, primeiro, os folículos primários, que vão evoluindo para os folículos antrais. E chamo a atenção aqui que os folículos antrais eles vão ser muito importantes no sentido da avaliação da reserva ovariana. Com o evoluir, esses folículos eles vão caminhando até que, quando se observa uma elevação de estrogênio associado a uma elevação do LH, vai se processar a rotura desse folículo, eliminando o óvulo. Após a rotura, no ovário, nós vamos ter uma figura que é o corpo lúteo, que tem duas importâncias fundamentais. Quando não existe a gravidez, ele vai estar produzindo progesterona e, por volta mais ou menos do 24º dia, ele vai entrar num processo de degeneração, diminuição da progesterona e a menstruação.
Quando nós temos a gravidez, o que nós vamos observar é que o corpo lúteo vai ser importante para a manutenção da gravidez nesses primeiros meses da gestação. Quando nós temos a gravidez, ele vai ser importante para a manutenção hormonal da gravidez até em torno de 10 a 12 semanas. Esta figura ela vai mostrar para a gente, de uma maneira genérica, esses valores eles não são absolutos, porque eles podem variar de pessoas para pessoas, como que varia o número de folículos desde o momento da fase intrauterina até o momento onde a mulher vai entrar na menopausa. Nós observamos que por volta de 20 semanas de gravidez, existem em torno mais ou menos de 4 a 7 milhões de folículos no ovário. Quando ocorre o momento do nascimento da criança, esse número vai ficar em torno de 1 a 2 milhões. Ao evoluir ao longo da infância até iniciar a puberdade, nós vamos ter em torno de 500 mil folículos. E por volta de 38 anos, em torno de 25 mil folículos. Então, é muito importante nós observarmos que a idade está fisiologicamente relacionado à condição de maior facilidade ou dificuldade da gravidez, em virtude que vai ocorrendo uma queda significativa da reserva folicular. Vamos agora abordar quais as técnicas disponíveis, das quais nós podemos usar para avaliar a reserva ovariana. Nós temos a idade da paciente, padrão menstrual, FSH, inibina B, hormônio antimileriano e os folículos antrais. O primeiro fator de avaliação da reserva que nós vamos abordar é a idade. A idade é o fator de maior importância clínico, porque ela não depende de nenhuma metodologia. E nós sabemos, e já vimos pela figura anteriormente, que com a idade a reserva folicular ela vai diminuindo drasticamente, de tal maneira que nós temos em torno de 10% da reserva folicular quando comparamos a paciente de 38 anos de quando ela entra na menarca. E outro fator também que tem um significado importante é que a qualidade desses óvulos eles vão se deteriorando, fazendo com que a fecundação se torne muito mais difícil e podendo estar associados às doenças cromossômicas. Padrão menstrual. O padrão menstrual ele tem uma importância muito pequena, porque mesmo pacientes jovens, por exemplo, portadoras de síndrome dos ovários policísticos, elas podem ter os seus ciclos extremamente irregulares, com atrasos de até 90 dias. Mas eles nos servem como uma orientação básica quando associado à idade. Uma paciente de 38 anos que já começa a apresentar alterações no seu ciclo menstrual pode estar nos levando a crer que provavelmente a frequência de ovulação em decorrência da diminuição da sua reserva folicular também está se deteriorando. Mas isso tem um valor muito pequeno. A idade, com certeza, como um dado clínico, ela é de maior importância do que as características do ciclo menstrual. Vamos continuando agora. Já um método de dosagem do FSH e já estamos dependendo do laboratório. O FSH ele é produzido pela hipófise e tem a função de estimular os folículos para que eles possam caminhar em direção à ovulação. Concomitantemente, ele vai aumentando esse nível de estrogênio, podendo agir também a nível da própria camada interna do útero, do endométrio. Nós devemos fazer a dosagem do FSH sempre em torno do 3º ao 5º dia da menstruação, porque nesse período nós não temos outros fatores que poderiam interferir na sua dosagem. E valores considerados em média abaixo de 10 são considerados como fatores positivos no sentido de que podemos nos deparar com uma maior reserva folicular.
Entretanto, isoladamente, o FSH por si só não vai nos dar segurança de que estamos perante um ovário com boa reserva. Inibina B. A inibina B é produzida pelas células da granulosa dos folículos. E à medida que nós temos o maior número de folículos, nós também temos níveis maiores de inibina B nessas pacientes. É um método também que vai exigir o uso do laboratório. Esses exames, de uma maneira geral, eles são caros, não são cobertos pela grande maioria dos planos de saúde. Apesar dele poder se relacionar bem associado ao FSH e aos outros métodos que nós vamos abordar, ele tem o inconveniente do custo e do difícil acesso que poderíamos ter, dessas pacientes poderiam ter em relação aos níveis de inibina B. Mais uma vez, chamamos a atenção que a dosagem ela deve ser feita entre o 3º e o 5º dia, porque é quando nós vamos ter o maior número de folículos, principalmente os folículos antrais, que são liberadores da inibina B. Dosagem do estradiol. A grande vantagem da dosagem do estradiol é que é um método que é facilmente realizado, qualquer laboratório, custo barato e, obviamente, também tem cobertura a nível dos planos de saúde e pelo SUS. O estradiol também é produzido pelas células da granulosa e a importância maior do estradiol vai ser muito mais no período peri-rotura do próprio folículo para eliminar o seu óvulo do que como uma avaliação de que nós temos uma boa reserva ovariana. Porque muitas vezes mulheres na perimenopausa que têm uma baixa reserva ovariana também elas têm níveis de estrogênio mais elevados. A dosagem também deve ser realizada entre 3º e 5º dia. Hormônio antimileriano, descoberto mais recentemente, talvez isoladamente é o que pode melhor refletir a reserva folicular. Também é produzido pelas células da granulosa. A dosagem também é realizada entre 3º e 5º dia, porque é quando nós temos uma predominância dos folículos antrais. Os valores considerados como de boa resposta estão entre um limite de 1 e 3,5, sendo que nas mulheres que têm ovários policísticos, esses valores podem ser muito mais elevados, porque obviamente elas têm um número muito maior de folículos nessa fase. Existem algumas abordagens que tentam fazer a correlação entre esses padrões de reserva ovariana e a fertilidade da mulher. Entretanto, todos esses estudos eles foram realizados em fertilização in vitro, ou seja, a partir dos parâmetros que demonstravam uma boa reserva folicular, nós tínhamos um índice de sucesso maior, tanto do ponto de vista de detectar a gravidez, como do ponto de vista de podermos ultimar a gravidez até o parto. Mas, obviamente, ele nos orienta naquelas pacientes que eventualmente desejam tentar uma gravidez espontânea, e mesmo em pacientes que eventualmente foram submetidas a tratamento prévio, ou pacientes que têm uma idade maior, mais se aproximando dos 35, 38 anos, para avaliar se compensa do ponto de vista clínico, se compensa do ponto de vista financeiro, fazermos o uso das estimulações para obtermos os folículos que são necessários, quer seja para obter o embrião, quer seja para se fecundar ou mesmo para congelar esses óvulos para uma futura gravidez. Muitos outros métodos são descritos, infelizmente abandonados, porque exigem que técnicos muito especializados tenham que ser feitos através de aparelhos de ultrassom mais modernos, ou que exige que se faça testes de estimulação para observar a resposta do ovário
nas situações onde nós queremos avaliar a reserva ovariana. Então, o volume ovariano, vascularização ovariana, teste do citrato de clomifênio, teste de estimulação das gonadotrofinas e teste do FSH exógeno, fica apenas citado, mas como temos métodos muito mais práticos e muito mais fáceis de ser realizados, esses métodos entraram em desuso. Quando nós pensamos em reserva ovariana, nós estamos pensando basicamente em 3 testes: dosagem do FSH, dosagem do hormônio antimileriano e dos folículos antrais. O FSH de fácil realização, hormônio antimileriano, infelizmente, teste caro que nem sempre é coberto, e a contagem dos folículos antrais, que necessitamos apenas de ultrassom e com um técnico com alguma experiência em poder observar. Isso, através desses 3 testes, nós vamos ter uma ideia muito precisa de possibilidades de gravidez quando pensamos principalmente numa fertilização in vitro, quando pensamos principalmente na obtenção de óvulos ou de embriões. Uma outra coisa muito importante que eu quero chamar a atenção, que os médicos devem de colocar para as pacientes: fazer métodos artificiais de estimulação para se obter a gravidez não garante 100% que vamos ter o sucesso de uma gravidez. Mesmo em pacientes que não foram submetidas a nenhum tipo de tratamento, mesmo em pacientes rígidas e às vezes pacientes com idades mais precoces, nós podemos nos deparar numa situação onde a fertilização assistida não logra êxito. Senão nós vamos estar criando uma falsa situação para paciente onde eu faço esses procedimentos e seguramente no futuro eu vou estar tendo um resultado feliz, ou seja, eu vou estar com a minha gravidez. Na próxima aula, nós vamos estar estudando os métodos que nós podemos ter com o intuito de preservar a fertilidade. Você tem muito a aprender ainda. Obrigado.